Os soldados impunham invariavelmente à vítima um viva a república, que era poucas vezes satisfeito. Era o prólogo invariável de uma cena cruel. Agarravam-na pelos cabelos, dobrando-lhe a cabeça, esgargalando-lhe o pescoço e, francamente exposta a garganta, degolavam-na. Não rara a sofreguidão do assassino repulsava esses preparativos lúgubres. O processo era então mais expedito. Varavam-na prestes a facão. Um golpe único, entrando pelo baixo ventre, um destripamento rápido. Tínhamos valentes que ansiavam por essas covardias repugnantes, tácita e explicitamente sancionadas pelos chefes militares. Som um tanto agressivo ao trecho que acabamos de escutar, não é? Ainda mais se levarmos em conta que entre os fiéis de Canudos havia uma ideia de que a morte a aço frio, ou seja, a golpes de faca, de espada ou qualquer objeto nesse sentido, levava você diretamente ao inferno. E sabendo disso, os soldados se utilizavam desse meio para fazer também, digamos, uma violência psicológica sobre aquelas pessoas. E é justamente sobre algumas ideias que são expostas dentro dos sertões, algumas imagens construídas pelo autor, que vamos conversar hoje, tá bem? Antes de tudo, se inscreve e compartilha o nosso material e vamos continuar construindo conhecimento juntos. Então, pessoal, não estamos aqui para fazer uma crítica literária do livro, até porque é uma obra memorável. Ele é dividido em 3 partes: a natureza, o homem e a luta, sendo justamente a última parte o ápice, que seria a descrição da guerra e de todos os horrores que nela existem, onde o autor traz uma série de tragédias e de cenas de muito heroísmo e bravura. Contudo, o livro como um todo ele é tomado por uma série de pensamentos muito típicos do século XIX e que é isso que vamos tratar, tá bem? Então vamos lá. A começar, o Euclides começou a escrever sobre Canudos ainda em São Paulo. Quando a guerra se iniciou, o Euclides já era jornalista do estado de São Paulo e cobria à distância o que estava acontecendo por lá e tinha, a partir das informações que chegavam daquele ambiente, suas percepções sendo construídas. E o Euclides vivia nessa fase uma empolgação muito grande com a chegada da República. Ele que sempre foi muito fervoroso pelas ideias republicanas e também pelos conceitos evolucionistas. Principalmente os conceitos darwinianos tinham tomado conta do debate intelectual da época, e Euclides sempre foi muito fervoroso em defendê-los e tentar aplicá-los a tudo. Ou seja, a partir daí, Euclides já começa a enxergar Canudos. Você procurar uma obra em que trata principalmente as reportagens que ele faz sobre o Arraial, você vai ver que ele sempre trata que o que existe ali é um grupo de pessoas, por diversos motivos, defendendo fervorosamente ideais monárquicos que vão de encontro aos interesses da República. E, já próximo do final das expedições contra o Arraial, Euclides recebe um convite para visitar pessoalmente e se tornar ele sim o repórter, digamos, ocular dos fatos. E ele, num primeiro momento, ele titubeia, mas depois de receber conselhos de amigos, ele aceita a proposta e segue para o sertão da Bahia. Euclides acabou chegando durante a 4ª expedição e praticamente só viu pessoalmente o último ataque ao Arraial do Bom Jesus. Contudo, ele teve condições, obviamente, de ver os grandes deslocamentos de soldados para a região. Ele viu muitas das vítimas e as condições ultrajantes que aquelas pessoas acabavam sofrendo depois dos combates, na mão dos soldados e das forças republicanas. E aquilo ali foi objeto de muita denúncia por parte de Euclides. Contudo, você vai perceber que ao longo do livro ele sempre tem um sentimento de que o progresso estava sendo levado àquelas pessoas. Era aquilo que elas precisavam. Não precisa nem muito esforço para nós encontrarmos diversos trechos onde Euclides culpa principalmente o Antônio Conselheiro como a figura máxima de causar tudo aquilo. Como se Antônio Conselheiro fosse um grande fomentador de uma rebelião entre os incultos que viviam no sertão
e as pessoas que estavam querendo trazer o advento do desenvolvimento, que seria as decisões tomadas na capital e no litoral. Provavelmente em algum momento você já escutou a frase: o nordestino é antes de tudo um forte. Pois bem, o Euclides nunca falou isso. Como já vimos no episódio anterior, que a ideia de Nordeste nesse momento ainda não existia, só viria a se formatar como nós entendemos hoje, a partir da década de 20 do século 20. Se você não viu, eu vou deixar aqui um card com um episódio que trata sobre isso. Mas o Euclides não falou, não só não falou, como eu proponho que escutemos o contexto todo em que essa frase está inserida. Então vamos lá. O sertanejo é antes de tudo um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, a primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules Quasímodo reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos, o andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e sinuoso. Aparenta a translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura normalmente abatida, no manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade deprimente. Se escutarmos apenas o sertanejo é antes de tudo um forte, realmente parece um elogio, até uma exaltação àquele povo. E de certa forma não posso negar que de fato é. Contudo, seguido a essa frase vem um monte de ressalvas e termos pejorativos, sempre cunhados em cima de teorias étnicas, teorias raciais. Se você vai perceber isso se repetir ao longo de todo o livro. Ou seja, por mais de uma vez, Euclides se refere às mulheres que estavam no Arraial do Bom Jesus como verdadeiras bruxas ou megeras medievais. As crianças são sempre descritas como quase esqueletos ambulantes, entendeu? É claro que o autor se preocupou muito em criticar as ações do exército, os excessos que foram tomados. Como já citamos no primeiro texto que nós lemos, ele fica ultrajado com as mortes e os absurdos cometidos durante a guerra. Mas ele ainda assim não poupa críticas àquelas pessoas que estavam ali dentro do arraial. Então, se a pergunta for: devemos ler o Sertão? A resposta, a meu ver, será sempre claro que sim. Primeiro, temos que tratá-lo como uma ficção, porque é isso que o autor acabou construindo. Ele não tem um compromisso historiográfico, ele não faz uma análise sociológica, antropológica, ou mesmo de fundamentos que justifiquem tudo aquilo que estava se acontecendo ali naquela região. Ele não tem esse cuidado. Ele foi muito criterioso, por exemplo, para descrever o cenário. Ele buscou estudos de Teodoro Sampaio, que havia feito um grandioso trabalho de cartografia na região do sertão baiano. Ou seja, é muito rica a descrição do livro para o cenário. Você consegue de fato lhe inserir no que seria o sertão, embora hajam, obviamente, erros corrigidos em edições posteriores. O Euclides também foi muito cuidadoso em tentar descrever as pessoas que ali estavam, como era o comportamento delas, mas sempre seguindo essas suas teorias quase lombrosianas. E é dessa maneira que devemos continuar lendo os Sertões, de uma maneira um pouco mais crítica, tentando justamente desconstruir no subconsciente das pessoas que têm um primeiro contato e o deslumbramento com a grandiosidade da obra, que aquilo seja de fato um relato do que foi a guerra, das motivações para aquela guerra, o sentimento que existia de fato para aquela guerra. E esse é o trabalho historiográfico que nós temos ainda que continuar trazendo para o debate, continuar construindo uma nova imagem para aquelas pessoas. As razões daquelas pessoas ali precisam ser retratadas de outras formas que não apenas a do Euclides. É claro que muitos historiadores já visitaram o tema e trabalham muito por tentar desmistificar essas posições. Mas ainda temos muito o que fazer. Eu espero que vocês tenham gostado e continuem lendo Euclides, mas da forma com que ele tem que ser lido, como uma obra de literatura. Nunca
como um registro historiográfico, tá bem? Aguardo vocês no próximo episódio.